Oh, I love this song. Eu amo essa música. Eu ouvi dizer que ninguém jamais morreu ao discursar numa conferência geral. Se isso acontecer hoje, peço sinceras desculpas. Na época do meu serviço militar obrigatório na Argentina, li um livro de cujo autor não me lembro mais, que dizia: estou determinado a não ser um homem comum. Tenho o direito de ser alguém fora do comum, se eu puder. Se alguém fora do comum significa ser bem-sucedido, único e notável. Esta frase ficou gravada em minha mente e coração. Senti e sinto que nós, como membros da Igreja de Jesus Cristo, optamos por não ser homens e mulheres comuns. As últimas palavras, se eu puder, fizeram-me pensar que não nos basta passar pelas ordenanças do batismo e confirmação, mas cumprir e honrar o compromisso que assumimos com o Senhor nesse dia memorável. Leí ensinou a seu filho Jacó: portanto, os homens são livres segundo a carne, e todas as coisas de que necessitam lhes são dadas, e são livres para escolher a liberdade e a vida eterna por meio do grande mediador de todos os homens, ou para escolherem o cativeiro e a morte, de acordo com o cativeiro e o poder do diabo, pois ele procura tornar todos os homens tão miseráveis como ele próprio. Sem dúvida, a liberdade e a vida eterna é o que buscamos. Trememos só de pensar em perecer e estar sob o jugo do diabo. Nefe nos ensinou claramente como devemos proceder ao declarar, pois sabemos que é pela graça que somos salvos, depois de tudo o que pudermos fazer. Creio que a primeira coisa que devemos ter em mente para fazer tudo o que pudermos é arrepender-nos de nossos pecados. Nunca alcançaremos nosso potencial divino caso permaneçamos em nossos pecados. Tenho doces lembranças do dia do meu batismo, aos 8 anos de idade. Foi realizado no ramo Liniers, na primeira capela da igreja construída na América do Sul. Após a ordenança, ao voltar para casa com a família, meu irmão mais velho começou a brigar comigo, como de costume. Exclamei: não me toque, não posso pecar. Com o passar dos dias, percebi que não seria possível ficar sem pecar pelo resto da vida. É difícil suportar os sofrimentos que nos são infligidos. Mas o verdadeiro tormento na vida é padecer as consequências dos nossos próprios defeitos e pecados, que impomos a nós mesmos. Só há uma maneira de nos livrarmos desse suplício: o arrependimento sincero. Aprendi que, se eu pudesse apresentar ao Senhor um coração quebrantado e um espírito contrito, sentindo tristeza por meus pecados à maneira do Senhor, humilhando-me e arrependendo-me das minhas falhas, Ele poderia, por meio do seu miraculoso sacrifício expiatório, apagar esses pecados e não mais se lembrar deles. O poeta argentino José Hernández escreveu em seu livro famoso Martín Fierro: muitas coisas perde o homem que às vezes torna a achar, mas quero lhes ensinar, e isto é bom lembrar, caso percam a vergonha, nunca a hão de recordar. Se não sentirmos a tristeza segundo Deus, devido aos nossos pecados ou atos repreensíveis, será impossível continuarmos o processo de nos tornar pessoas fora do comum. Outro princípio importante para fazer tudo o que pudermos é procurar e desenvolver as oportunidades que a vida pautada pelo Evangelho nos oferece constantemente, e reconhecer que o Senhor nos concedeu tudo o que temos. Ele é responsável por tudo de bom em nossa vida. Outra dentre as nossas responsabilidades permanentes é fazer tudo o que pudermos para partilhar o Evangelho da felicidade com toda a humanidade. Algum tempo atrás, recebi uma carta do irmão Rafael Pérez Cisneros, de Galícia, Espanha, contando como foi sua conversão. Parte da carta dizia:
Eu não tinha nenhuma concepção do propósito da vida ou do significado da família. Quando finalmente deixei os missionários entrarem em minha casa, disse a eles: deem sua mensagem, mas vou logo avisando que nada vai me fazer mudar de religião. Nessa primeira ocasião, meus filhos e minha esposa escutaram atentamente. Senti-me deslocado. Tive medo e, sem pensar, fui para o meu quarto. Fechei a porta e comecei a orar do fundo da alma como nunca antes. Pai, se for verdade que esses rapazes são teus discípulos e vieram nos ajudar, suplico que me mostres. Nesse exato momento, comecei a chorar como criança. As lágrimas escorreram com abundância e senti uma felicidade que jamais vivenciara. Eu estava imerso num ambiente repleto de alegria e felicidade que me invadiu a alma. Entendi que Deus estava respondendo à minha oração. Toda a minha família foi batizada e tivemos a bênção de ser selados no Templo da Suíça, o que fez de mim o homem mais feliz do mundo. Acho que essa história deve nos motivar a fazer tudo o que pudermos para partilhar as bênçãos da alegria resultante da observância do Evangelho da Felicidade. O conceito final que desejo abordar é que devemos fazer tudo o que pudermos até o fim da nossa provação mortal. Certamente, temos exemplos vivos, como o presidente Gordon B. Hinckley e muitos outros homens e mulheres, que continuam a servir fielmente numa idade que outros talvez já julguem inconveniente. Quando servi como presidente da missão Espanha-Bilbao, fiquei impressionado com a qualidade dos membros e missionários que conheci, que levavam a obra avante com grande capacidade e amor, assim como tantos membros fiéis da igreja em outras partes do mundo. A todos eles expresso meu sincero respeito e admiração. O Senhor declarou: deleito-me em honrar aqueles que me servem em retidão e em verdade até o fim. Grande será sua recompensa e eterna sua glória. Que tenhamos sempre na mente e no coração as palavras de Nefe. Desperta, minha alma, não te deixes abater pelo pecado. Minha alma regozijar-se-á em ti, meu Deus, e minha rocha de minha salvação. Oro humildemente para que o Senhor nos abençoe e possamos fazer tudo o que pudermos neste caminho fora do comum que escolhemos e que eu testifico ser verdadeiro. Em nome de Jesus Cristo. Amém.